PT é amigo das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, maior produtor e distribuidor de cocaína da Colômbia, metido com a narcoguerrilha. Aí não é tá falando bobagem. Na tela, a lista de participantes do 9º encontro do Foro de São Paulo. Vamos lá. Quem são os participantes brasileiros? Partido dos Trabalhadores, Partido Socialista Brasileiro e Partido Comunista. Como é de se esperar, né? Só pode ser. Quem são os participantes colombianos? Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, os traficantes de cocaína da Colômbia. O PT e as Farc têm uma amizade de longa data. Como é que a gente sabe disso? Olha que lindo. Quando o ex-presidente atual presidiário, Lula, foi encarcerado, a Farc, ou seja, os narcotraficantes colombianos, eles se solidarizaram. É muito triste realmente que o Lula tenha sido preso. Então a Farc emitiu uma nota que aí em espanhol diz o seguinte: o Partido das Forças Armadas Revolucionárias expressa sua solidariedade ao companheiro brasileiro Lula. Olha só, a Farc é companheira do Lula, que coisa linda. E esse sentimento, ele é recíproco. Não é só a Farc que gosta do Lula, o Lula também gosta das Farc. Por exemplo, nós vemos aqui em 2009, matéria do Estadão, o presidente Lula sugeriu às Forças Armadas Revolucionárias colombianas que fundassem um partido para concorrer às eleições. E olha o que o presidente Lula disse: se um continente como o nosso, um índio e um metalúrgico podem chegar à presidência, por que alguém das Farc disputando a eleição não pode? Por que não pode, será, presidente Lula? Será que é porque os caras são traficantes, engenheiros da desordem e do caos? Será que é por isso? Que motivo seria? E por que esse problema é tão grave? A média de brasileiros que consomem cocaína todo ano, pesquisa feita durante o governo petista, era de 3 milhões. Então a gente tem 3 milhões de brasileiros consumindo cocaína por ano durante o governo petista. Além disso, outro dado importante, durante os últimos 10 anos de governo petista, dobrou o tráfico de cocaína dentro desse país. Será que tem alguma coisa a ver com a super amizade entre o presidente Lula do PT e as Farc que traficam e vendem e refinam cocaína? O Brasil hoje é o segundo maior mercado de cocaína no mundo. 20% de todo o consumo mundial de cocaína se dá no nosso país. Isso é um problema, é uma epidemia que deveria ser combatida e jamais apoiada por um presidente que se alia a qualquer elemento do tráfico. Quem são os maiores abastecedores de cocaína do nosso país? Bolívia, Peru e, como poderíamos imaginar, Colômbia. De cada 10 usuários de cocaína no nosso país, um teve acesso à cocaína através dos colombianos. Só para vocês terem uma ideia do perigo das Farc, existe um livro chamado Não Há Silêncio que Não Termine. Conta a história da Ingrid, candidata à presidência da Colômbia, que foi sequestrada, aprisionada por 7 anos pelas Farc. Aqui no livro ela conta sua viagem de campanha, sobre como a equipe de pesquisa foi presa sob o comando da Farc, como essa brutal organização de guerrilha colombiana ao longo de 7 anos praticou uma vigilância feroz no interior da selva, que essa candidata foi acorrentada, humilhada, sofreu problemas de saúde. Todo o relato do que esta candidata sofreu na mão das Farc está aqui no livro da Ingrid. Então o presidente Lula do PT nos pergunta por que a Farc não pode virar um partido. Por que não? Porque a Farc é um bando de terrorista, um bando de traficantes. Precisa responder uma pergunta dessa? Então eu quero deixar mais uma vez claro: quem tem a ver com o tráfico de drogas nesse país é o Partido dos Trabalhadores.